Olá, pessoal. Boa tarde. Hoje a gente está iniciando, na verdade, um programa, né, que a gente está fazendo aqui na nossa página, chamado Ponto de Vista. Né? Ponto de Vista por mim, né, José de Jesus. Vou estar sempre trazendo profissionais, né, de áreas relevantes aqui para a nossa cidade. E a gente vai estar, hoje, falando sobre um tema muito importante, sobre a saúde mental, né? A gente tem visto aí, em períodos de pandemia, né, nesse período de isolamento social, como o relacionamento, né, humano tem alterado, né, o nosso modo de vida, tem trazido coisas que a gente acaba, às vezes, né, perdendo até o controle de alguns comportamentos. E hoje eu estou trazendo para vocês duas pessoas que, primeiro, são, né, agradecer, né, que são meus amigos assim pessoal, na verdade, né, são meus amigos. Mariana Tinoco, psicóloga, é uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, um carinho bacana. Trabalhou aqui no Brasil, aqui em Macaé, hoje não mora nem vive mais aqui, mas pessoalmente para mim tem uma relevância muito bacana. Eu sou seguidor dela, por onde ela vai, eu estava até comentando isso com ela. Salvador, né, Salvador dos Anjos, meu pastor, meu amigo, meu conselheiro, né, e a gente vai estar nessa temática hoje, tentando trazer algumas medidas que possam fortalecer o seu convívio para tudo, não somente, né, nas suas atividades, né, domiciliar, mas no seu relacionamento de trabalho, né, quem está trabalhando no home office. A gente vai tentar aqui estar contextualizando com tudo o que vem acontecendo no mundo, tá? É importante que cada um, né, de nós aí esteja, né, preparado, né, para lidar com coisas que vêm acontecendo aí nesse período de Covid, perda de emprego, mortes, muitas mortes. Hoje, né, até abrir um parênteses aqui, o pastor, né, Salvador, aqui do meu bairro, que conhece a família, né, a gente aqui não vai expor família, mas hoje aqui a gente perde uma pessoa no bairro aqui, né, e isso causa assim, uma comoção muito grande, né. Verdade. A gente até manda aqui todos os meus sentimentos de solidariedade à família, né, né, por questões óbvias aqui, não vou estar mencionando o nome de família, mas quem está dentro desse contexto aqui de região serrana sabe, né, bem de quem a gente está falando, tá ok? Antes de tudo, antes de falar mais coisa também, né, eu vou pedir que vocês se apresentem, né, um pouco, né, e depois, né, devolvam para mim, né, eu vou estar falando mais alguma coisa, né, e a gente vai estar levantando aqui alguns pontos importantes, tá ok? Vou começar aqui pela minha ordem de tela, que está ao centro aqui, pela Mariana. Mariana, fique à vontade para se apresentar, né, se você puder falar um pouco de onde você está agora também, né, da realidade do país que você está vivendo. Eu acho que isso agrega muito, até para a gente aqui como macaense, como povo brasileiro, entender que isso não é somente aqui no nosso país, né? Isso, né, está aí acontecendo em vários locais do mundo, né? E se você também puder falar um pouco dessa experiência, para a gente vai ser muito importante. Depois que Mariana falar, né, eu passo a palavra para o pastor Salvador, além de pastor, né, filósofo também, estudante de psicologia, para ele também estar se apresentando um pouco e falando também da relevância, pastor, da clínica pastoral, que a gente sabe como é importante também, né, essa atuação em tempos como em qualquer tempo, né, mas em tempos como esse fica muito mais é, perceptível, né, digamos assim. Uhum. Ok? Mariana, a palavra está contigo. Agradeço o convite de estar aqui podendo, né, nos reencontrar, mesmo que virtualmente. Né? Eu morei um tempo em Macaé, fiquei trabalhando, estive como professora da Faculdade de Psicologia Salesiana em Macaé, e tem 3 anos que eu moro fora do Brasil. Então, agora, nesse momento, eu estou na Irlanda, morando em Dublin, que é a capital daqui da Irlanda. Eu costumo dizer que, em relação à pandemia, né, a gente está todo mundo tendo que se adaptar a essa nova realidade, porque a gente nunca viveu isso antes na nossa vida, então está todo mundo um pouco meio perdido, meio confuso com isso tudo de diferente que está acontecendo. Aqui na Irlanda,
a gente parece estar um pouquinho mais adiantado, assim, porque o vírus chegou aqui antes do que chegou no Brasil, e quando chegou aqui, a quarentena ela não foi uma sugestão, a gente entrou em lockdown mesmo, então durante uns 2 meses, pelo menos, porque a gente começou em março e terminou, ainda não terminou, a gente ainda está nas fases de afrouxamento, né, do lockdown. A gente que começou essa fase agora, em maio, né? Então, a gente não podia sair de casa mesmo. Então, eu trabalho como psicóloga aqui, né, na Irlanda, e eu tive que fazer com que todos os meus atendimentos tivessem que passar para forma online, remota, porque eu não podia ir até o consultório atender as pessoas. E não podia mesmo. Então, se saísse na rua, tinha policial em todas as esquinas perguntando, com muito respeito, né? Aonde a gente ia, por que a gente ia. E aí, as pessoas que trabalham, né, com serviços essenciais podiam continuar trabalhando, mas tinham que mostrar uma carta da empresa, dizendo que era trabalhador, que ia para o trabalho, etc. Todas as outras pessoas não podiam sair de casa, a não ser ir para supermercado ou para farmácia e caminhar até 2 quilômetros de casa. Então, fazer um exercício físico, desde que não seja em grupo, fosse, né, a pessoa sozinha e pudesse manter a distância, né, o distanciamento, que aqui são de 2 metros de uma pessoa da outra, né, a gente viveu durante alguns meses nesse formato. Uma coisa que eu acho que é interessante assim dizer, né, porque é o que eu falei, assim, a gente precisar adaptar essa nova realidade, e algumas pessoas ficaram, então, sem trabalhar, porque no meu caso eu consegui trabalhar de forma remota, mas tantas outras pessoas que trabalhavam com prestação de serviço no comércio, em restaurante, então essas pessoas ficaram sem trabalhar. Só que o governo daqui deu um auxílio emergencial, né, de 350 euros por semana para essas pessoas que estavam trabalhando, pagavam as taxas do governo, né, para elas não ficarem tão desesperadas. Além desse auxílio emergencial, o governo daqui também ajudou as pessoas que não tinham condições de pagar o aluguel. Então, dependendo de quem pedia, né, o auxílio, o governo dava uma certa quantia também para a pessoa pagar o aluguel. Os aluguéis aqui em Dublin são bem caros. Então, acho que isso tudo também, esse respaldo do governo, inclusive para imigrantes, né? Porque eu estou aqui na condição de imigrante, esse respaldo do governo acho que ajudou muito a colaborar com que a saúde mental das pessoas não ficasse tão abalada assim, embora tenha ficado, né? Porque não tem como a gente viver numa pandemia de uma forma que a gente fica em impacto, né? A gente é atravessado por essas intensidades, mas o governo deu esse respaldo, né? Ainda está dando esse respaldo, as coisas aqui estão voltando aos poucos, ainda não voltou tudo, né? Mas devido à situação aqui ter acontecido de uma forma que a gente teve dias que tivemos 0 mortes, os números de mortes se aproximam de 0, então houve um adiantamento da abertura das fases do lockdown, né? Então isso é uma coisa muito boa assim aqui para a Irlanda, né? Então essa é um pouquinho da realidade daqui hoje nesse momento, né? A gente está em uma das fases de afrouxamento do lockdown, mas durante 2 meses a gente ficou sem sair de casa, assim, né? Cada um teve que ficar na sua casa, foi um período muito difícil, mas eu acho que eu posso falar isso depois, deixar o Salvador se apresentar para a gente continuar. Bacana, beleza. Ok. Salvador, a palavra está contigo. Obrigado, Jô. Um prazer também estar com você, um prazer me dirigir também aos seus amigos, seguidores, um prazer conhecer a professora, a doutora Mariana. Eu já estou lamentando não ter tido a Mariana como minha professora na Salesiana. Esse tempo que ela saiu foi o tempo que eu cheguei, eu estou na Salesiana há 3 anos. Então, meu nome é Salvador, eu moro no Frade com a minha família. A minha família é a Gisele e o Caleb, esposa e filho.
Eu sou pastor aqui no Frade, né, nesse tempo. Ah, como o Jô já falou, né, minha formação é em teologia, fiz teologia no Rio de Janeiro, né, no Seminário Batista. Cursei filosofia pela Universidade Metodista de São Paulo e estou cursando psicologia pela Faculdade Católica Salesiana de Macaé. E a minha atuação tem sido como pastor. Já atuei também como professor, como capelão hospitalar, e ultimamente eu tenho me dedicado a estudar e a trabalhar como pastor. É isso. Bacana, bacana. Obrigado, né, mais uma vez, né, eu até agradeci, mas não é demais a gente ser grato, né, as pessoas que podem estar colaborando conosco em qualquer tema. Eu particularmente vejo esse tema uma relevância assim bacana, entendeu? E aqui, né, até externando algo que eu venho fazendo em casa, eu venho buscando alternativas com a minha família também, com a minha esposa, com a minha filha, né, para toda hora a gente ter, né, algo a fazer, né, enquanto a gente está, né, vivendo esse isolamento social. Eu, né, continuo trabalhando em uma atividade, né, estou parado em outra atividade, né, e essa mudança de rotina já alterou até um pouco, às vezes, né, meu temperamento, né, então a gente, né, precisa realmente estar buscando aí, né, soluções, né. Então, desculpa, né, eu estou olhando aqui do lado, porque né, já está aparecendo algumas pessoas aqui participando, né, agradecer de Mariana, antes de tudo, as pessoas que estão interagindo aqui conosco, que estão participando, né, daqui a pouco, eu tenho certeza assim, que quero abrir o espaço, na verdade, para estar também fazendo perguntas, para quem quiser, né, fazer pergunta, fazer alguma colocação, né, aproveitar a competência desses dois profissionais aí para a gente estar extraindo bastante coisa boa mesmo, tá? Mariana, acho que o pastor, né, acho que teve algum problema aqui na tua imagem, na imagem dele, não está aparecendo aqui para mim. Mas vamos contigo, então, começar contigo. Mariana, aqui no Brasil, a gente tem passado, você falou até um pouco já sobre a tua realidade aí na Irlanda, né? Realidade de trabalho, realidade de atendimentos, home office, né? Realidade de apoio governamental. A gente não pode, assim, de alguma forma, comparar a Irlanda, né, ao Brasil pela questão da densidade populacional, geográfica, mas você trouxe um aspecto muito importante de como o governo tem apoiado, né, os moradores nesse tempo. E aqui, no Brasil, a gente ainda, infelizmente, tem vivido uma dualidade, né, de pensamentos, às vezes até mesmo um extremismo exacerbado, exagerado, né, que isso acaba refletindo no modo de pensar, né, e refletindo diretamente na atitude de quem está na base, do povo, né. Muitos levam a sério o isolamento social, a questão da proteção, evitam esse contato com pessoas né, em qualquer tempo ali, ou né, pessoas fora ali da sua rede familiar, né, e fazem isso com proteção, né, atendendo às medidas sanitárias. Outros não estão nem aí, né, então não tem levado isso a sério, e isso acaba realmente prejudicando todo mundo, né. Eu, aqui no município, né, eu trabalho na Defesa Civil do município, né, minha formação também, né, para quem está entrando aí e não me conhece, eu sou, além de bombeiro civil, sou professor de História também, né, minha primeira formação foi em História, mas acabei voltando à minha área de atuação para a parte de segurança, né, sou bombeiro civil aqui, Macaé, sou especialista, né, pós-graduado em Defesa Civil, especialista em Defesa Civil e também pós-graduando em Segurança contra Incêndio e Pânico e técnico de segurança do trabalho. Então, tenho lidado diretamente com eu lido diretamente com a prevenção. E hoje, medidas importantíssimas que têm salvado vidas são medidas preventivas. A gente carece de uma cultura preventiva aqui no Brasil. Você falou que na Irlanda não tinha opção, mas depois eu queria até que você falasse um pouco de detalhes sobre o comportamento da pessoa das pessoas em relação a não ter opção. Foi uma aceitação dessa decisão ou houve uma grande resistência? Isso, né, se você depois
puder comentar, eu acho que vai ser relevante, né? Porque eu falo isso porque aqui no Brasil a gente tem a dificuldade de uma cultura preventiva. Eu, né, na minha área de atuação no município, né, pelo município de defesa civil, né, se a gente fala assim, olha, essa área é uma área de risco, não é uma área adequada você construir, né, a gente discutia isso, né, Mariana, lá na faculdade, né, eu tenho uma resistência em convencer o outro que eu estou ali com uma ação de proteção à vida dela, né, porque não se tem essa ideia dessa cultura preventiva. A gente tem que trabalhar isso nas escolas, a gente tem que trabalhar esse contexto de que a prevenção não é gasto, a prevenção é investimento, né? Todo país que prioriza a prevenção gasta muito menos em resposta, né? E a gente está muito acostumado em deixar acontecer, né, para depois ver o que vai fazer, né? Então a gente é uma sociedade bem reativa, né, e não preventiva. E esses efeitos têm sido, assim, na verdade, esse modo de viver, esse modo de agir, esse modo de pensar tem trazido resultados negativos no sentido de morte, de dano, de coisas, né? Então, uma linha governamental que não pensa assim, e a sociedade que pensa assim, porque o governante também ele sai de dentro desse meio, né? E a gente acaba carecendo disso. Mas, voltando aqui à parte da saúde, né, mental, eu queria que você fizesse abrisse aspas aí para essa questão de como foi o comportamento das pessoas em relação às decisões governamentais, bem como já falasse da sua atuação e da atuação da tua atuação como profissional, né, e da relevância desse profissional para a nossa vida, né, para o que você pode fazer, né, o que vocês têm feito para a gente estar, o que a gente tem que buscar para a gente estar fortalecendo a nossa saúde mental, né, que a gente tem visto pessoas aí sofrendo com depressão, crise de ansiedade, pessoas que chegam a cometer suicídio. Então, coisas assim abalam demais, né, a estrutura, né, e a relação humana. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, sobre como a psicologia pode colaborar, né, como a gente pode estar alinhado aí, estar fortalecendo essa ideia. Então, respondendo a primeira pergunta, como você mesmo disse, a questão cultural aqui ela é muito diferente da questão cultural do Brasil, né? Então, aqui no Brasil, a gente é o famoso jeitinho brasileiro. Então, a gente dá um jeitinho para tudo, né? Em todos os aspectos. Aqui não é bem assim. Então, eu não senti resistência das pessoas, né? Eu mesma não resisti. Foi assim, no momento que falou que não podia mais sair de casa, que tinha sido decretado o lockdown, nesse momento, a gente ficou em casa, né? Então, assim, não foi fácil? Não foi fácil. Foi muito difícil. E aí traz todas essas questões, né, da ansiedade, da questão da irritabilidade, né, de ficar em casa o tempo inteiro. Eu moro num apartamento pequeno aqui, então foi muito difícil para mim também ter que ficar num apartamento pequenininho, que não tinha quintal, né? Então, assim, imagino outras pessoas que dividem casa com um monte... Aqui costuma muito, como o aluguel é muito caro, as pessoas vêm e dividem casa com outras pessoas. Imagina todo mundo dentro de casa, tendo que conviver juntos. Então, teve uma questão de relacionamentos, de convivência, né? Pessoas que trabalham remoto e que têm crianças, filhos dentro de casa, também é uma outra questão, né, de poder estar manejando trabalho e filhos e trabalho doméstico, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E aí isso tudo pode ir trazendo vários efeitos sobre a nossa saúde mental, né? Então, um dos efeitos que a gente pensa, assim, é relacionado à ansiedade. Porque a ansiedade, ela tem a ver com o quê? Primeiro, a gente tem que pensar que a ansiedade é algo que é natural, né? É uma condição humana. A gente fica, quando a gente está sobre alguma ameaça ou algum risco, a gente se sente um pouco ansioso, né? Então, isso é uma condição normal, humana. A questão toda é quando o nível dessa ansiedade extrapola. Então, quando o nível dessa ansiedade ele fica muito acima, isso pode acarretar algumas crises de ansiedade ou ataque de pânico. Então, aí é um momento que a gente precisa entender o que está acontecendo com o nosso organismo e que também é importante ressaltar, assim, né? Que
que a crise de ansiedade ela pode ser confundida com alguns sintomas do Covid-19, né? Porque quando você tem crise de ansiedade, você fica com falta de ar, você tem sudorese, taquicardia, muitas vezes enjoo, fica com as mãos trêmulas, né? No caso do ataque do pânico, tem a sensação de morte. Então, isso tudo pode ser confundido, né, com os sintomas do Covid, que os sintomas do Covid também parecem um pouco, né? Que é a falta de ar, né? Essa situação do enjoo, do nervosismo. Mas um diferencial é que se você tem o Covid, você também apresenta um estado febril ou tosse. Então, assim, muitas vezes as pessoas elas já pensam assim, nossa, eu contraí o vírus, porque está tendo esses sintomas, mas na verdade são sintomas que têm a ver com ansiedade. Então, como que faz para poder, então, identificar, né, e perceber o que é a ansiedade e o que, de fato, é o Covid? Então, é importante a gente, primeiro, né, ter apoio. Então, quando a gente está sozinho, as coisas parecem que estão numa dimensão muito maior, né? Então, ter o apoio, seja da família, às vezes a família toda está vivendo esse momento de ansiedade também, né? Aqui na Irlanda, os atendimentos eles têm sido feitos muito online também, atendimento médico, né? Então, as pessoas vão falando quais são os sintomas, e aí o médico vai vendo se é necessário fazer o teste para o Covid ou não, então faz esse diagnóstico, né, para diferenciar se é uma crise de ansiedade ou não. Então, isso é importante, assim, a gente poder olhar para a ansiedade como algo também que acaba descontrolando o nosso organismo. Os efeitos da ansiedade, eles também são físicos, né? Então, ter cuidado para não confundir com o Covid, né? Agora, as questões de medidas de proteção, tudo isso que a gente está cansado de ouvir, né? De informação, de manter o distanciamento, de quem puder ficar em casa, ficar em casa, né? Algumas pessoas não podem, de fato, porque elas precisam estar em serviços essenciais, outras pessoas que podem estar. Eu sei que é difícil, que a gente quer bater perna na rua, que a gente quer fazer outras coisas, mas isso é muito importante agora, nesse momento, para a gente evitar o contágio, né? Que foi o que foi feito aqui. Foram 2 meses, assim, sem poder sair, mas a gente conseguiu, né, conter esse contágio. Talvez se eu tivesse continuado a trabalhar, né, e depois eu soube que algumas pessoas que eu acompanho na clínica tinham contraído o Covid. Então, provavelmente, se fosse lá na clínica, só de você abrir a maçaneta da clínica e você sentar, isso tudo pode ser veículo de transmissão do vírus, né? Então, isso é importantíssimo, assim. Quem puder ficar em casa, ficar em casa. Eu entendo que a situação do Brasil, às vezes, toma um outro rumo, porque existe conflito de informações, então tem informação chegando de um lado, informação chegando do outro, e eu acho que isso vai deixando as pessoas um pouco confusas também, né? Mas é importante a gente já sabe o básico, né? Que são as regras de higiene básicas, o distanciamento social e a possibilidade de ficar em casa sempre que puder, né? Em relação a isso, né, da ansiedade, a gente pode ir também pensando em formas de lidar com essa ansiedade, né? Existem algumas formas, e formas, assim, que parecem que é uma bobagem, mas que pode ajudar bastante. No começo, eu não sei como é que foi aí para vocês, mas o que eu senti aqui é que no começo da quarentena foi exigido um alto grau de produtividade. Foi aquele discurso assim, já que está em casa, então aproveita para fazer aquele curso que você não fez, para fazer aquele livro que você não escreveu, aquela coisa que você... Então existia uma exigência assim, de produtividade muito grande. E nem todo mundo conseguiu ser produtivo por conta disso, assim, né? E aí as pessoas que não conseguiam ser produtivas, elas viraram e se sentiam fracassadas. Então, olha, eu não consigo, então estou vendo em rede social todo mundo fazendo yoga, fazendo live, fazendo um monte de coisa e eu não consigo fazer nada disso, então eu sou um fracasso. Então você entra lá para o outro lado, né?
desse lado, assim, sou um inútil, sou um fracassado, eu só falho na vida. Então, a gente entra também, cai numa armadilha muito grande. O que eu costumo dizer é que entre o ócio e a produtividade, existe um gradiente de coisas que a gente pode fazer. Aí, vai ter dias que a gente vai querer ser mais produtivos, vai ter dias que a gente só vai querer ficar na cama mesmo. E é importante a gente saber respeitar a necessidade do nosso corpo. Então, saber escutar o que o nosso corpo está pedindo ali naquele momento é essencial para preservar a nossa saúde mental. Então, eu fico pensando assim, né, como que a gente pode também acolher quando a gente está se sentindo cansado, quando a gente está se sentindo improdutivo, quando a gente está se sentindo angustiado. A gente precisa dar colo para esses sentimentos também. Entender que é um dia de cada vez. Eu sei que falar, né, parece fácil, mas viver isso, acho que todo mundo está vivendo isso em graus maiores ou menores, mas é um dia de cada vez. Como eu disse, eu acho que eu estou um pouco adiantada, não porque aqui é melhor ou pior do que o Brasil, mas adiantada cronologicamente, porque o vírus chegou antes aqui, então ele está indo embora também antes, diante, né, de todas essas recomendações que foram feitas e foram seguidas também, mas vai passar, né? As coisas vão passar. O importante é a gente poder entender como que a gente pode viver isso que está acontecendo agora, essa nova realidade, que é uma realidade que não foi experimentada antes por nenhum de nós. Então, está todo mundo experimentando de uma forma diferente também. Muito bom. Obrigado, Mariana, pela explanação e por trazer para a gente essa informação tão importante, né, de como a gente pode estar melhorando, né? Melhorando. Você falou de aspectos assim, físicos, né, e o que mais assim está aqui na minha cabeça são a questão dos sintomas, né? Isso assim me chamou muita atenção. Você falar que os sintomas da ansiedade são bem parecidos, né, com os sintomas da Covid, né? A questão da taquicardia e coisas assim que às vezes como é importante conhecer o nosso corpo, né? E não o nosso corpo físico, né? Toda a nossa estrutura corporal, né? Principalmente de como a gente coordena isso, né? Que é a nossa parte aí mental. Se a gente não conhecer, né, como essa máquina funciona, né, a gente às vezes vai ter dificuldade em estar, né, lidando com certas coisas. Né? E essa tua fala aí da relação dos sintomas, né, fazendo esse comparativo, é muito importante, assim, muito importante mesmo para a gente estar buscando mais auxílio, mais conhecimento, né, enfim, e estar saindo dessa, né. E outra coisa importante também que eu não posso deixar de mencionar é a sua mensagem final positiva. A gente vai sair dessa, né, e a gente tem que se apegar nisso. Né, a gente vai sair dessa. Isso é muito importante, ter essa mentalidade de que é uma passagem, né, isso é um tempo, né, que a gente tem muita coisa ruim está acontecendo, né, mas algum aprendizado tem que ter também, né, fazendo, né, até aqui caminhou, né, como você falou da questão dessa lacuna que tem da produtividade, né, mas o que a gente tem que tirar disso de positivo, né, não pode ser descartado. Alguma coisa a gente tem que aprender com esse momento também, né, para melhor qualidade de nossa vida e melhor ser humano, né, a gente tem que levar isso também como legado, tá? Pastor Salvador, né, Salvador, passo a palavra para o senhor também para estar falando conosco, e com quem está nos assistindo, e como tem sido também esse lidar na parte espiritual, né? A gente sabe como o senhor é uma pessoa muito bem relacionada em nossa comunidade, em toda a região aqui, em Macaé, na comunidade batista, e eu tenho certeza que tem sido muito procurado também, né, por alguns problemas relacionados à saúde mental, né? O senhor está até buscando especialização nisso, né? E eu tenho certeza que vai contribuir muito conosco também nesse tema aí, nessa discussão. Pode ficar à vontade. Obrigado, Jô. Jô, eu diria que a espiritualidade tem muito a ver com a saúde mental. A espiritualidade não é só uma relação com Deus, é uma relação com tudo que nos afeta, com o nosso entorno, com família, enfim. A
a nossa relação com Deus nos traz de volta a maneira como a gente lida com a gente mesmo, né? Como a gente encara a vida, os problemas, os relacionamentos, enfim. Então, de fato, a gente, como pastor, percebe o perigo, riscos, né? Que é viver isolado. A gente não foi criado para viver de forma isolada, né? Quando a gente fala em isolamento por conta da pandemia, a gente supõe que a gente está isolado com algumas pessoas, inclusive, e graças a Deus, que a gente fica isolado com as pessoas mais importantes da nossa vida, que geralmente são cônjuges, filhos, pais, né? Mas nós temos necessidades de outros relacionamentos. E isso pode afetar muito a saúde, né? Como um todo. A saúde mental é parte da saúde, né? Saúde é uma condição de bem-estar, e esse bem-estar não é só físico, né? Essa implicação do bem-estar é muito ampla, é muito grande mesmo. Então, eu percebo mesmo que esse tempo é um desafio para a gente, como pastor, que não pode ver, não pode ouvir, não pode falar de perto, não está ali semanalmente, pelo menos 2 vezes por semana, ministrando uma palavra, enfim. Então, eu acredito muito no exercício da espiritualidade como uma forma de lidar com esse tempo. E também entendo que mesmo pastores e pessoas que têm uma espiritualidade muito viva, muito vívida, muito ativa, elas podem adoecer por conta dessas circunstâncias, né, que nós estamos vivendo, porque além do isolamento, a gente vive, a Mariana colocou aqui, né, no Brasil, e em todo lugar, na verdade, né, a gente é atravessado por fatores que vão afetar de alguma forma, né? Por exemplo, a gente percebe no Brasil não só uma crise sanitária, né? A gente percebe uma crise econômica. Essa pandemia tem trazido desemprego. Isso afeta naturalmente, né? Muito as pessoas e as famílias. A gente está no meio de uma crise política que gera insegurança, gera medo. Outro dia eu me percebi orando e falando com Deus assim: meu Deus, os homens que dirigem a nossa nação não se entendem. E eu percebi o quanto isso tinha me afetado, que ao falar isso eu chorei. Então, assim, a gente está vivendo, por conta da pandemia, outras situações que geram tristeza, insegurança, né? E mesmo uma pessoa que tem uma espiritualidade vívida, ativa mesmo, ela pode ser afetada e seguramente é afetada, né? Mas eu acredito muito no exercício da espiritualidade, e eu diria que não só a espiritualidade. Eu acredito que se a gente pode fazer um exercício físico, mesmo dentro de casa, ou quem pode dar uma voltinha. Eu moro no Frade, né? No Frade tem alguns lugares que você pode caminhar, né? E eu acredito que o exercício físico é muito importante, uma boa alimentação, um sono de qualidade, conversas de qualidade, boas leituras. Espiritualidade não é só oração, espiritualidade não é só ler a Bíblia, né? Espiritualidade não é só fazer caridade. Espiritualidade é uma boa conversa, é uma boa música, é uma boa leitura. Espiritualidade é, se você pode, se você gosta, né? Olhar um passarinho, a natureza. Aliás, foi o nosso mestre que falou, né? Vocês precisam olhar mais a natureza, né? Vocês precisam olhar mais os passarinhos. E esse é um exercício de espiritualidade e é uma atividade mental, eu creio, né? Muito saudável. E para esse tempo de isolamento, né? Isso traz uma leveza, isso traz um bem-estar. Uma das coisas legais da espiritualidade, e a espiritualidade sadia, né? Que, como todas as coisas na vida, a espiritualidade pode ser tóxica também, né? A gente pode desenvolver uma fé tóxica.
eventualmente as religiões promovem isso, né? E eu não estou dizendo que sempre e todas, mas eventualmente alguém desenvolve, né, através de uma religião, e isso pode ser a minha, inclusive na minha congregação mesmo, né, uma fé tóxica. Ah, mas eu acredito que uma espiritualidade sadia, ela promove bem-estar, ela traz equilíbrio. Falar com Deus, primeiramente, precisa ser um prazer, uma alegria, né? A relação com Deus tem que ser uma relação voluntária, de coração e prazerosa, né? Para a gente que é de um segmento que valoriza muito a palavra, a Bíblia, a Bíblia tem que ser um alimento saudável, né? A Bíblia tem que ser uma atividade mental gostosa e prazerosa. Mas não é só a Bíblia é fundamental, é muito importante. Mas toda boa leitura é importante, toda boa conversa é importante, né? Toda boa música. Às vezes, né, alguém ainda pergunta assim, né? Pastor, um cristão pode ouvir música não cristã? Né? E eu sempre respondo assim, você pode, se você acha que você pode, tudo que você acha que você pode e deve, inclusive, né? E faça isso e dê glória a Deus, né? Eu acredito que existe música boa e música ruim. A boa é que eu gosto, a ruim é que eu não gosto, né? Não é assim? Então, assim, isso tudo é espiritualidade, né? É como eu recebo o alimento, é como eu recebo a vida, é como eu me relaciono com as pessoas, o que eu penso de mim mesmo, como eu estou tentando, né, aprender com a vida, com as experiências, crescer com elas, ressignificar algumas coisas, porque nenhum de nós vive só experiências felizes, né, professora Mariana? Eventualmente a gente passa por situações que trazem tristezas, que deixam marcas mesmo, né? E a gente vai aprendendo com elas, ressignificando, né? E a nossa relação com espiritualidade, a nossa espiritualidade, ou melhor, o exercício da espiritualidade, seja ela direcionada à maneira que for, ela vai nos ajudar nisso. E aí eu aproveito para dizer assim que eu reconheço que espiritualidade ela tem múltiplas formas, né? Cada um tem uma concepção de Deus, de religião, enfim, né? E nesse sentido, quando a gente se propõe, né, toda religião é boa, é benéfica, e nenhuma religião nos faz melhores, né, por ser aquela religião. Eu acredito mesmo que não existe uma religião melhor do que a outra. A melhor religião, para mim, é aquela que me faz melhor, né? Se me faz melhor, ela é boa. Não necessariamente que ela seja melhor que outra, né? Então, eu diria isso, Jô, que é um tempo que a espiritualidade faz muita diferença, muita mesmo, né? É um tempo que é muito legal a gente ir debaixo do chuveiro para cantar, seja um louvor. Eu não gosto, mas tem gente que gosta de moda sertaneja, fazer o quê, né? Então, é uma forma de espiritualidade, né? De como a espiritualidade é como você lida com a sua alma, né? Com a sua estrutura, com a sua psique, né? Com a vida, né? E para gente que tem uma orientação cristã, a nossa relação pessoal com Deus, nossa, assim, equilibra, ajuda, traz leveza, traz a gente de volta, né? Faz a gente pensar na gente mesmo, na vida, e como que a gente está encarando a vida, encarando as dificuldades, né? E procurando aprender, procurando ser um discípulo, né? Que é essa a ideia, né? É isso, eu acho que eu já falei pra caramba, né? Não, Obrigado. nunca é demais estar ouvindo o senhor, muito bom. Pastor não pode ter uma oportunidade, ainda Mariana, você não repara, mas eu estou muito tempo sem falar. Aí, minha filha, eu estou descontando. Poxa, muito, muito legal assim, ouvir de vocês, né? É isso. Duas pessoas que lidam diariamente, né, com esse contexto aí, que lidam com pessoas, né? Pessoas que lidam com pessoas, né? É isso que a gente tem que ressaltar nesse momento agora. Eu quero, né, eu fiz aqui enquanto vocês falavam, anotei assim, né, fiz duas anotações que eu acho
que é, né, muito importante, né? É você estar, né? Mariana falou aspectos assim, né, que deixam a gente mentalmente esclarecido e fortalecido, né? Eu logo anotei aqui. Meu pastor, né, Salvador, falou de também estar espiritualmente, espiritualmente esclarecido, né, e fortalecido. Então, são duas coisas assim, que elas não andam separadas, né? Na verdade, isso, né, vai chegar, né, ao mesmo denominador, né, e isso só vai fazer com que a gente possa, a cada dia mais, estar aprendendo a lidar conosco, né, para lidar com o outro. Isso é muito importante, né? O pastor falou de exemplos de estar caminhando em um local ainda que não tenha, né, outras pessoas ali, você possa estar caminhando. Eu, né, particularmente, né, no meu tempo vago, eu virei um pequeno agricultor. Eu aqui já fiz horta, né, e mexo na terra e faço aquilo, porque Legal. Assim, precisa realmente, né, de ocupação. Né? Eu ainda, né, vivo uma rotina de trabalho, mas 30% daquilo que eu vivia antes da Covid, né, antes desse isolamento. Isso a gente precisa estar ocupando esse tempo. Né? Quem está trabalhando em casa também é importante, trabalhando no home office. Não sou especialista da área, né, mas eu vou falar aquilo, né, que eu tenho visto, né, dando certo aí, né, digamos assim. Eu tenho visto as pessoas tá em casa trabalhando, mas mantém uma rotina de trabalho, uma rotina de serviço. Se você tem um espaço reservado, né, preserve aquele espaço como ambiente de trabalho, não deixe aquele espaço se misturar com o seu espaço de domiciliar, né, de casa, né, porque aí você consegue estar separando, né, a sua rotina de trabalho. Você tem um filho, tem uma coisa. Então, eu tenho conversado com algumas pessoas que têm tido experiência positiva com isso, né, e queria colocar isso aqui para vocês, né, até para saber e perguntar o que vocês acham disso. Eu só tenho ouvido coisas positivas em quem está com uma rotina de trabalho, manter o seu espaço reservado para trabalho, para não estar confundindo com a atividade diária domiciliar. E isso também ajuda, né, no contexto até mesmo de produção, né, de se sentir útil para aquele que você está se relacionando em relação ao seu trabalho. Você acaba distribuindo tempo, trabalho, família, né, e você acaba, na verdade, organizando tempo, trabalho, né, família, né, e você consegue estar indo bem, né, tá se dedicando às coisas assim, cada uma dentro do seu tempo. Tá? Muitas pessoas, por muito legal a interação aqui, tem chegado algumas mensagens. Eu quero aproveitar para abrir também o espaço, não só para mensagens positivas, para crítica, para perguntas, né? Principalmente. Eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade de estar aprendendo mais com esses profissionais. Né? E pode colocar uma pergunta, que a gente vai subindo a pergunta aqui, eu repasso também para os convidados, tá? E a gente vai dando sequência aqui à nossa live. Eu falei, né, a gente estava conversando anteriormente, né, que eu, né, faria esse primeiro momento de apresentação, e depois de vocês falarem um pouco da atividade, né, agora eu queria que vocês trouxessem algumas dicas, né, de como, embora já tenham falado em algumas falas, mas que vocês possam trazer algumas dicas importantes para a nossa vivência nesse momento, cada um aí dentro da tua área de atuação. Né? Eu tenho acompanhado algumas coisas, e tem assim, por exemplo, né, a gente ouve sempre assim, olha, evite de ouvir, né, e ler, né, estar com notícias que te causem ansiedade, que te causem angústia, evite esse tipo de conteúdo no jornal, né, evite coisas, né, tão negativas, né, enfim, mantenha essa rotina, né, de apoie as pessoas em momentos difíceis, né, fazer coisas assim desse tipo, né, estar também se colocando no lugar daquele do outro que às vezes até está no estado emocional, né, e mental pior do que você, né, para você entender também que há uma saída, para você ser uma própria pessoa que pode ajudar essa pessoa naquele momento, né, de dificuldade, né. Então trago isso aqui, né, de maneira bem leiga mesmo, e queria que vocês falassem um pouco sobre isso, dessas dicas, se acham que esse contexto é relevante realmente, né, se apegar a coisas mais positivas, buscar coisas mais né, bacanas para estar lendo, para estar fazendo, para estar, né, vivendo. Né? Então, Mariana...
Pode. Eu costumo dizer que é importante a gente cortar os nossos excessos, sabe? Então, excesso de informação nesse momento, como você disse, né? A gente já sabe o que é importante saber, né? Então, por que ficar consumindo informação o tempo inteiro? Isso só vai contribuir mais ainda para a nossa ansiedade. E aí eu costumo dizer assim, para uma notícia ruim, pega duas boas. Então, vai ver um meme na internet que te faz rir, vai ver alguma coisa de humor, ou um filme que te faz sentir coisas boas, ou uma conversa com qualidade, como o Salvador falou, né? Esse monte, o Salvador já trouxe um leque de coisas assim, de autocuidado, né, relacionado à espiritualidade, que tem a ver com estar no presente. Né? A gente, às vezes, fica ali antecipando o futuro. Né? Mas como que vai ser minha vida daqui a pouco? Como que vai ser amanhã? Como que vai ser? E é importante a gente voltar para o presente. Né? E voltar para o presente é o quê? Fazer as coisas prestando atenção no que a gente está fazendo. Então, muitas vezes a gente está, por exemplo, trabalhando, mas está pensando em outra coisa. Ou então está tomando banho, está pensando em outra coisa. Está comendo, está pensando em outra coisa. Né? A concentração, ela fica totalmente comprometida. Né? E aí a gente acaba não conseguindo, né, fazer nada direito, porque a gente não está no presente. Então, assim, se puder, né, na hora de comer, sentar e comer, sentindo o gosto da comida, percebendo como é que é, né, a sua relação da comida, porque isso também é algo que modifica durante a quarentena, porque quando a gente está muito ansioso, a gente tende a comer mais, né? E como a gente não está saindo muito de casa, o gasto calórico, ele tende a ser menor. Então, assim, tem muitas coisas que a gente pode fazer olhando e prestando atenção para elas. Uma outra relação, assim, que é importante também se conectar, que ajuda a passar por isso tudo, é a respiração. Então, a gente esquece de respirar. E como é que é a respiração do ansioso? O ansioso tem uma respiração curta. Então, né? Então, poder respirar de uma forma mais ampla. Isso é um exercício. Então, a gente pode fazer um exercício de se experimentar, né? Respirar. Tem muitos exercícios de respiração, mas eu costumo fazer um exercício de respirar em 4 tempos, segurar 2 tempos e exalar em 6 tempos. Por que a exalação num tempo maior? Porque eu acho que agora é a hora da gente colocar para fora, esvaziar. A gente às vezes vê o vazio como algo muito, muito ruim. E, na verdade, o vazio ele é mais potente, inclusive, né? Porque é no vazio que a gente também encontra espaço para outras coisas acontecerem na nossa vida. Quando a gente está cheia demais, cheia de informação demais, cheio de preocupação demais, cheio de pensamento demais, cheio de ar demais, a gente acaba ficando sem ar. Então, é importante a gente ir cortando os nossos excessos, identificando, e aí não tem uma regra. Porque, para mim, o excesso pode ser uma coisa, para o Salvador é outra, para você é outra. Então, para quem está vendo a gente agora, pode ser outra coisa. Mas é a gente conhecer qual é a necessidade do nosso corpo, qual é a necessidade que a gente tem agora, e poder ir mesmo olhando assim, bom, isso não é tão importante agora. Então, vou deixar isso para lá, né, suspenso, vou ver o que realmente é importante. E fazer as coisas devagar. A ansiedade faz com que a gente fica acelerado. Então, a gente quer terminar tudo rápido. E aí, eu costumo sempre, né? Eu também tenho um jeito um pouco ansioso, assim, de ser. Eu fico me perguntando, por que eu estou com pressa? Por que eu não posso sentar, tomar meu café devagar, né? E ver, né, como que eu posso ir enxergando as coisas de uma maneira, como o Salvador até disse, percebeu o passarinho voando. Isso é algo que a gente não percebe. No dia a dia, a gente acaba ficando tão aflito e eufórico e querendo que as coisas aconteçam com rapidez que a gente não se conecta com o nosso presente. A gente fica muito no futuro ou no passado. Né? A gente fica na história do passado ou o que pode acontecer no futuro. Mas o presente, como é que a gente pode se presenciar do presente mesmo? Acho que são algumas sugestões, assim. Então, pode ser que funcione para algumas pessoas, para outras pessoas pode ser que funcione outras coisas, né? Porque nós somos seres singulares e, ao mesmo tempo, plurais, porque
somos muitos, assim, né? Então, isso é algo que só para completar, assim, se tiver difícil, muito difícil mesmo, de lidar com tudo isso, procura a ajuda de um profissional. E aí tem profissionais que estão aí no Brasil, eu sei que tem algumas pessoas que estão fazendo atendimento gratuito durante esse período de pandemia ou com valor social, né? Aqui na Irlanda, a Associação Brasileira de Psicólogos aqui da Irlanda se juntou também para fazer um projeto, oferecer para a comunidade brasileira aqui da Irlanda um projeto de acolhimento para as pessoas que perderam o emprego ou são estudantes e que estão sem grana e passando por esse momento difícil, para a gente acolher essas pessoas também. Então, assim, procurar ajuda, saber pedir ajuda é importante. Porque quando a gente consegue, né, entrar num lugar assim, que é mesmo de cuidado e reconhecer que algumas vezes a gente precisa realmente de um cuidado profissional, isso faz todo sentido na nossa vida. Ressignifica a dor, ressignifica o sofrimento, ressignifica esse mal-estar, a angústia. Então, quem precisar mesmo procurar ajuda profissional. Bacana. Ok, Mariana, muito obrigado. Mais uma vez, eu sempre assim, como eu sou o grande aprendiz aqui dessa roda de conversa, e vocês falando e eu anotando aqui para já fazer, né, a minha autoanálise aqui, né, que eu tenho feito aqui em casa, né, e, né, da minha vida, na verdade, e colocar isso em prática, né. Eu já anotei aqui, você falou, já coloquei, ó, viver o presente, na questão do exercício de respiração, isso que é muito importante, e algo que, assim, né, tudo foi relevante, mas eleger prioridade. Né? Tem hora que a gente quer fazer tudo e não faz nada. Né? Eu acho isso realmente foi muito bem colocado. Tá? Pastor, Salvador, passo também a palavra para o senhor para estar falando conosco, dando algumas dicas, né, de como o senhor acha pertinente, né, daquilo, a sua orientação também, assim, né, para esse momento aí conosco. Jô, como a Mariana falou, é difícil a gente falar de uma coisa ou de algumas coisas, né? Fazer assim uma playlistzinha que seja assim eficaz para todo mundo. Eu acredito que a gente esteja falando para um público que esteja vivendo realidades diferentes. Se você, né, que está ouvindo a gente, né, está como eu, você tem uma casa agradável para ficar, você tem comida, a sua família está bem, você não perdeu ninguém, né? Você está com saúde e você tem alguma forma, né, de manifestar a sua espiritualidade. Eu diria assim, olha, é muito importante a oração, a meditação, né, a contemplação, a reza é muito importante, a música em forma de adoração, de cânticos, de louvor, em forma de louvor, eu acredito que ela é muito, muito, muito importante. Toda música é importante, as músicas, né? Outro dia eu vivi com Gisele e com Caleb uma noite muito legal. A gente começou vendo um videozinho de Tim Maia, aí a gente jogou na TV, um monte de vídeo de Tim Maia. Aí depois a gente passou para Michael Jackson, para outros, e a gente entrou pela madrugada e encerrou com louvor e com uma oração, né? Então foi um momento gostoso em família, foi um momento assim de trazer leveza, da gente estar junto, de viver juntos, enfim, né? Para quem não sabe, o meu filho Caleb tem 19 anos e a gente tem um gosto musical muito parecido. Então, assim, para quem está nessa condição, eu diria assim, exercitar a gratidão é muito importante. Você reconhecer que você tem muitos motivos para agradecer. E isso gera em nós assim, um prazer de viver, uma alegria de viver. Exercitar a gratidão, inclusive, nos torna conscientes de exercitar a alegria, porque a gente esquece de exercitar a alegria, né? De buscar a alegria, de intencionalmente a gente buscar isso assim como assim, eu quero ficar feliz, eu quero sorrir, né? Alguém já falou de uma forma tão sábia e tão simples,
é melhor ser alegre do que ser triste, né? É uma coisa tão profunda e parece tão simples, né? Mas exercitar isso. E eu diria uma coisa assim, no Evangelho tem uma passagem, no Evangelho de Marcos, mais especificamente, no capítulo 5, que um homem que encontrou com Jesus, ele vivia marginalizado por conta da sua condição, e ele foi curado por Jesus. E aí ele fala com Jesus, com muita gratidão, ele fala assim: Jesus, agora eu quero te seguir. Aonde o Senhor for, eu quero ir também. Eu quero estar com o Senhor, o Senhor mudou a minha vida. Aí Jesus recebe com um sorriso e diz assim: cara, mas sabe o que eu quero te pedir? Fique com a sua família. Você é muito importante para a sua família, sabe? Essa dica de Jesus é muito legal. O cara volta para casa, fica com a sua família, né? Então, assim, eu queria trazer isso para dizer o seguinte, né? Estar com a família, valorizar a família, curtir a família, aprender em família, né? Para quem tem um marido, uma esposa, um companheiro, uma companheira, né? A gente está vivendo num mundo que a gente tem famílias que não tem esse formato, né? Marido, mulher, né? Homem, mulher. Às vezes a família são 2 mulheres, 2 homens, né? Com crianças ou não, enfim, né? Mas eu sei também que há pessoas que estão passando por dificuldades, por desemprego, pessoas que estão doentes, inclusive alguém pode estar adoecida por conta do Covid, enfim. Então eu diria assim, né? Procure compartilhar com alguém, se for o caso, como a nossa psicóloga já colocou, né? Procure um profissional da psicologia, né? Se você tem uma orientação religiosa e acha que é importante, procure o seu pastor, o padre, o pai de santo, o líder, né? Quem seja, né? Para compartilhar, para falar. Compartilhar é muito importante. A Bíblia tem um versículo que diz assim, ó: vocês devem orar uns pelos outros para que sareis, para ficar curado. A gente entende assim, às vezes a gente comete um pecado que só quem pode perdoar é Deus, mas para eu sarar eu preciso compartilhar com um amigo. Cara, nem eu acredito que eu cometi isso, sabe, que eu fui capaz de fazer isso, que eu desprezo, que me faz tão mal, eu estou com vergonha de ter feito isso. Então a Bíblia diz assim, cara, compartilha, porque isso vai te curar, isso vai ser bom para você, sabe? Então, se você precisa de ajuda, procura ajuda. Se é uma ajuda econômica, conversa, fala com alguém, com família, com amigo, com pastor, com padre, com quem quer que seja, né? Se está se sentindo sozinho, né? A minha dica é compartilhe, fale com alguém. É isso. Acho que eu vou parar por aqui porque acho que já deu, né, Ju? Não, nunca é demais para estar ouvindo vocês, como eu tenho sempre, como eu tenho mencionado, já mencionei outras vezes aqui, né, nessa live mesmo, ouvir pessoas, né, que têm tudo que vocês, né, têm para oferecer para a gente é muito importante. Realmente temos vivido momentos assim difíceis, né, nessa pandemia, e uma dificuldade muito grande de lidar com certas coisas, né, e o compartilhar, né, como o pastor falou, né, o compartilhar, o sentir até a dor do outro também, para ele sentir também a sua, realmente é algo assim muito importante para a gente estar fazendo. O pastor mencionou, né, Salvador mencionou, se assim me permite, né, Salvador mencionou, por favor, até prefiro. mencionou uma questão das pessoas, até mesmo que têm doença. Vou trazer aqui para vocês, vou fazer uma colocação, queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. A família, por exemplo, infectada, né, a gente aqui está falando no viés para não se infectar, né, digamos assim, né, para não haver uma infecção. Mas aquela pessoa que já está contaminada, né, por esse vírus aí, olha só que explosão de emoções que vive essa própria pessoa. Imagina que eu vou falar para vocês da minha realidade. Eu tenho uma filha de 5 anos. Né? Se isso acontecer comigo, eu tiver que ficar dentro da minha casa, aqui na outra parede aqui, ouvindo a minha filha, e não poder ter um contato com ela, eu vou ter uma dificuldade muito grande de lidar com essa situação. Eu não quero isso para mim nunca. Mas quantas pessoas estão vivendo isso?
que não pode falar com seu pai, com sua mãe, com seus filhos, né? E assim, e isso realmente traz desestabiliza completamente, né, a gente emocionalmente e dificulta o lidar, né? Dificulta o lidar consigo mesmo. Você ficar trancado dentro de um quarto, né? Eu peguei as recomendações, né, sanitárias ali da pessoa que é contaminado, que está contaminado, né? Eu fui lá no centro de triagem lá de coronavírus, né, no início da pandemia, né, buscando entender, né, como era essa doença, buscando entender, né, as medidas sanitárias, o que a gente deve fazer. Né, eles me deram um formulário, né, da pessoa que é infectada. Eu vou falar algumas coisas aqui, né, só para vocês terem noção do que, né, obviamente, já é conhecimento de alguns, mas, de repente, não é conhecimento de outros. Né. Medidas assim, por exemplo, você não pode compartilhar nada mesmo, né, com o teu parente ali, o ente querido, a pessoa do seu convívio ali domiciliar. Talher, roupa de cama, roupa de banho, do banheiro, o ideal que a casa tenha mais de um. Aí imagine, isso eu falo para uma pessoa, né, isso dentro de uma realidade de quem tem 2 banheiros em casa. Mas, poxa, a gente vive num país que a gente sabe que pessoas moram, muitas famílias moram no espaço, a família inteira mora no espaço físico, que é um banheiro de uma outra família, de uma suíte, de uma casa. Então, isso é muito difícil de lidar. Né? O lixo não pode ser descartado em qualquer local, ele tem que ser recolhido e avisado, e tem que avisar a instituição de saúde, né, para ela fazer a coleta ali do lixo infeccionado. Então, realmente é uma coisa que modifica toda uma rotina domiciliar. Né? Eu trabalho, né, numa empresa de prevenção e combate a incêndio, né, e conversando com um amigo, teve um relato, né, lido, né, com chegadas de pessoas embarcadas ali, naquela questão de pia, de embarcação. Aí um colega lá da sala falando assim o seguinte: olha, tem uns amigos que desceram embarcados, estão em Campos há alguns dias já, agora, desculpa, mas eu não recordo a quantidade, mas era assim, já estavam 15 dias num hotel, né, onde estavam cumprindo esse isolamento e recebiam alimentação pela porta. Não podia ter contato com ninguém, só através de videoconferência, aquela coisa. Então, assim, olha tantas coisas, né, que vêm para derrubar emocionalmente, né, a gente, né? Então, aquela relação domiciliado-infectado, ela é dolorosa, ela é bem dolorosa, né? Ele ouvindo teu filho, a tua mãe, a tua esposa, né, o teu parente, o teu companheiro, a tua companheira, né, não poder estar ali, né, estar próximo, estar no mesmo lado, mas não, aquela afetividade não existe mais, né? E eu queria que vocês falassem um pouco também para essa pessoa, para o infectado, porque também, pastor, Salvador, a gente vive um processo, né, desculpe se a palavra um pouco polêmica, até pesada, de repente, que até, assim, tem pessoas que estão endemonizando quem está infectado. Né? Aquela pessoa, ela vive, né, ela tem que tomar todos os cuidados, mas ela é um ser humano, está passando por um momento difícil, precisa ser tratada, né, precisa de apoio. Não o apoio físico, mas o apoio desse compartilhar da palavra, da coisa boa, daquilo que você possa trazer para agregar. Porque o ruim, ela já está passando, já está acontecendo. Né? E a gente tem visto relatos assim, olha, a gente que mora em local, uma comunidade pequena, Mariana, por exemplo, se uma pessoa está infectada, você vê assim, cria-se uma casca de, às vezes, algumas falas maldosas, que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso também. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? E já, né, de antemão também, Mariana, eu sei que o nosso fuso já abre aspas também para fazer esse comentário, né? A gente está aí 4 horas e alguma coisa, né, de diferença, né? Então, 18 horas aqui para a gente já é um pouco tarde para você, né? E, né, eu não vou também alongar muito, né, para não atrapalhar também a tua rotina aí, tá bom? É importante lembrar, assim, que tem pessoas que vão estar COVID, né, ter contraído e vão ser assintomáticos. Então, né, essas pessoas eu acho que precisam ter mais cuidados ainda, porque a gente pega, assim, pessoas que contraíram vírus e são assintomáticas, pessoas que contraíram não têm sintomas,
mas que são sintomas de uma gripe mais forte, então consegue continuar em casa, e pessoas que precisam ir para o hospital, né? Então, que são pessoas em estado mais grave. Então, quando você foi falando, eu fui percebendo o quanto que é importante a gente mesmo ter consciência do que é esse vírus, entender, né, que proteger a família, ficar distante da família, né, por medidas de proteção, é um ato de amor também, de amor. Né? E poder cuidar, né, de tudo que está acontecendo com o corpo, com o emocional, porque a gente pode ficar até afastado fisicamente, mas a gente pode se aproximar afetivamente de outras maneiras. Né? Eu costumo dizer assim, na minha vida pessoal, eu consigo falar com minha avó toda semana, e em 3 anos que eu estou morando fora, eu não conseguia falar com a minha avó. Então, acho que porque minha avó não usava tecnologia e tudo mais, e agora, por conta da pandemia, ela precisou, né, se afastar de outras pessoas também, então a minha prima deu um jeito de conseguir um tablet lá para minha avó, e aí eu consigo estar mais próxima afetivamente dela, né? Então, assim, a gente não significa, a gente tem um oceano nos separando, né? Eu estou aqui agora, um oceano separando de vocês dois, mas a gente está conseguindo falar, né? Então, aproveitar então, esse recurso, que é o recurso da internet, para a gente não se distanciar totalmente, né? A gente pode continuar criando vínculo e afeto, mesmo tendo esse distanciamento social. Bacana, bacana. Salvador, contigo. Jô, só queria reforçar o que a Mariana já falou, e eu acho que ela falou é isso mesmo. Graças a Deus, né? Porque eu mesmo estou aprendendo, Mariana, a lidar com isso, né? Estar aqui numa live, né, com você, do outro lado do mundo, com o Jô, que está aqui pertinho de mim, né? Isso é um aprendizado para mim, é um ganho muito grande, é um crescimento. Eu sou grato a vocês, né, a Jô, pelo convite, pela oportunidade. Aliás, eu não sei se eu disse isso parabenizando o Jô, né? E que prazer poder conhecer a Mariana. Jô já tinha me falado de você com muito carinho, né? Como ele admira você. Então, são oportunidades, né, que as crises trazem para nós, né? Os momentos difíceis acrescentam, né? A gente, mesmo quem precisa estar dentro de um quarto, de um cômodo, né, quase todo mundo hoje tem um celular, né? E o celular é uma janela para o mundo, né? E claro que o Jô falou que tem situações, tem realidades realmente muito difíceis. Com o Jô mesmo, nós fizemos visita em 2 casas, né, Jô? Que era bem aquilo que o Jô falou, casas pequenas, sem conforto, né, com crianças, né? Enfim, mas é isso. Aí a Mariana já deu o toque aí, né? Na medida do possível, a gente procurar se conectar da maneira que puder, né? Mas o isolamento é super importante. Eu também quero reforçar, Jô, só mais um pouquinho, né? Nossa, é super importante a gente procurar saber se a gente testou positivo ou não, né? Quem puder fazer o teste. No Brasil, Mariana, o governo tinha estimativa de fazer uma testagem, né? Uma amostragem muito, muito grande, né? E foi nada disso, né? Então, isso é complicado, né? Porque a gente pode estar assintomático, mas está aí prejudicando outras pessoas, né? São cuidados que a gente precisa ter. É verdade. Eu vou só fazer um comentário a respeito do que vocês falaram sobre a questão dos meios mesmo digitais aí para a gente, né, que a gente está utilizando bastante nesse período, né, que ele hoje está trazendo uma nova perspectiva de que tínhamos dele mesmo, né? Alguns falavam que, né, a rede social, né, ela está afastando as pessoas, né? E hoje a gente está utilizando elas para aproximar, né, novamente as pessoas, né? Então, eu queria fazer esse comentário, né? Eu acho que tudo tem o seu... tudo tem um limite, né? Tudo
né, tem que ser usado com inteligência, mas não podia deixar de falar isso, da importância disso para a relação, e que isso vai ficar, de fato, também como um legado de relacionamento, né? As pessoas vão se sentir muito mais à vontade, porque agora estão experimentando muito mais essa forma de comunicação. A relação de trabalho também vai mudar bastante. A gente já tem notícias aqui de empresas, né, que já pretende deixar parte do seu efetivo continuamente, até a empresa falando em deixar 50% do seu efetivo trabalhando home office, né, trabalhando dessa forma, né? Isso é uma mudança, aceitação, né, dessa tecnologia de forma mais concreta, tá? Tenho aqui um colega, Fábio Machado, ele fez uma pergunta, a gente até falou um pouco desse tema, mas eu vou colocar aqui para a gente estar aqui falando mais um pouco sobre isso, respondendo ele, né, naquilo que vocês acharem pertinente. Está na tela aí, ó. Ao contrário de evitar e ler essas notícias, minha pergunta é como lidar, né, com essas notícias, porque acredito que o fato de não ver não fará a realidade sumir, mas quais mecanismos eu posso utilizar para elaborar essa realidade, né? Na verdade, ele quer saber, né, como lidar com isso sem se afastar totalmente dessa realidade, né? Aí eu queria, né, saber de vocês, quem quer comentar um pouco sobre isso, ou os dois, né, que queiram comentar, pode ficar à vontade. Assim, afastar das notícias não é negar a realidade. Afastar das notícias é preservar a saúde mental, né? Na verdade, não é ficar alienado dentro de uma bolha. É simplesmente né, pegar, por exemplo, vou assistir o Jornal das 8, ao invés de assistir todos os jornais ou estar o tempo inteiro puxando atualização de sites, né? Então, acho que tem coisas que diferenciam, assim, né? Uma coisa é o que eu falei, assim, não é ficar alienado, mas é cortar o excesso. É esse excesso que faz a gente adoecer. Bacana, bacana. Salvador, quer colocar algum ponto? Jô, eu faço minhas as palavras da professora Mariana. Bacana. Gente, a gente já está indo para o encerramento, né? Eu gostaria, né, novamente, eu já falei isso várias vezes e vou continuar falando, né, de agradecer a participação de vocês. Eu sei quão importante isso é para a nossa realidade hoje, porque é uma angústia minha, né, e eu sei que isso é angústia de todos também, né, que estão aqui ao nosso redor, da nossa comunidade aqui local, né, é uma realidade que não é só nossa, como Mariana bem disse, o mundo vive isso, né, e isso está deixando a gente muito sensível, isso tem aflorado a nossa forma de relacionar, né? Você vê manifestações extremas, como vocês já falaram aí, posicionamentos extremos, dificuldade de relacionamento com o outro, família, casal, filhos, tanta coisas que são temas assim para outros momentos, né? Se a gente for falar aqui, a gente vai ficar a noite toda. Mas todo esse contexto é muito bom de ser discutido, de ser debatido e a gente abrir esse espaço aqui até para as pessoas, né, como eu falei das perguntas, para que essas pessoas também falem, perguntem, desabafem até mesmo, né, para a gente usar esse canal como canal de auxílio, tá? Na semana que vem, aproveitar aqui, né, que tem algumas pessoas nos acompanhando, nos seguindo, terça-feira eu vou estar também, né, continuando, né, esse programa, né, que a gente criou, né, chamado Ponto de Vista, por mim, né, o José Jesus. Eu vou estar falando da educação, da importância dos pais na educação dos filhos. E estou aqui fazendo um convite para quem está nos assistindo, para que possa assistir terça-feira, 8 horas, tá, a importância da educação dos pais, melhor, os pais, né, como atores ali ativos mesmo na educação dos filhos. A gente vai estar falando sobre esse tema, porque a comunidade escolar sempre buscou muito isso, a aproximação do pai com a escola. Agora, hoje, o pai é o pai barra professor, né? A família barra escola, porque o ensino está sendo doméstico, né? O colégio prepara um conteúdo, traz isso para dentro de casa e os pais estão tendo que aprender junto, muitos ali estão tendo que, né, se realinhar, se reorganizar,
para estar lidando com essa causa. Eu vou estar conversando sobre isso. Uhum. Passo para vocês, se alguém quiser fazer aí as considerações finais, né, falar sobre alguma coisa, né, fica à vontade, tá? Passo para a Mariana, né, depois para o pastor, né, e para a gente estar encerrando aí essa live. Eu agradeço por você ter promovido esse encontro. Foi um prazer conhecer Salvador também, que eu não conhecia antes. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui, pelo convite. Obrigada. Então, aqui, eu que agradeço, Mariana. Salvador? Jô, também quero agradecer, parabenizar pela iniciativa e também dizer à professora Mariana, né, meu prazer em conhecer, de estar aqui com você. No mais, né, desejo que Deus nos abençoe na vida. Mariana, sucesso aí na Irlanda. Jô, Deus te abençoe também, você e sua família. Até. Até. Gente, muito obrigado para todos que estão nos assistindo, né? Todos que estão nos assistindo aí até agora. Espero que a gente tenha colaborado aí para a vida, né, para a saúde mental, né, das famílias, né, de vocês, que de alguma forma esse canal, né, possa ser utilizado de forma positiva. Tá bom? Muito obrigado aí, tá? A gente está encerrando. Mariana, boa noite. Aí já está quase entrando a madrugada, tá bom? Pastor, boa noite. São 10h30. Obrigadão, tá? Obrigado. Boa noite, queridos. Boa noite. As pessoas que estão online também, agradecer novamente aí pela participação, pelos comentários, pelas perguntas. E, antes de encerrar, só colocar vocês à vontade para estar clicando, indo lá na página, no link, e estar respondendo alguma pergunta que não foi colocada aqui, né? Tá respondendo nos comentários. Fique bem à vontade, o espaço de vocês. Tá bom? Obrigado. Tá bem. Então tá. Okay. Tchau, tchau. Obrigadão para todos aí. Uma boa noite para todos. Até. Tchau, tchau. Boa noite. Até. Até. Tchau. Tchau.